Na minha família, desde que eu me conheço por gente muito pequena, nós sempre tivemos muita fé no Padre Donizete. A gente percebe que é uma coisa que não tem como ser copiada, é uma coisa que vem de dentro de cada um. A fé e a devoção das pessoas, uma coisa que passa de geração para geração. A fé popular é a manifestação daquelas pessoas que, de encontro com o santo, reconhecem a fama da sua santidade. Então, elas não é que transformam o santo, elas são também transformadas pelo santo. Né? O senhor acredita em Deus? Eu falei, eu acredito. Ela falou, o senhor está vivo por um milagre. Eu falei, eu sei, do Padre Donizete. Eu tenho certeza que eu recebi esse milagre dele. Para mim, para minha família, ele já é santo, não há mais nada que possa fazer. A Marcha da Fé ela acontece aqui no Tambaú após a morte do Padre Donizete. As pessoas começaram a vir no dia do seu falecimento. E aí nós temos uma concentração grande de pessoas que vêm até a nossa cidade. Esse número tem aumentado cada ano. E aqui nós acolhemos peregrinos de todos os lugares. E eles vêm justamente pelo testemunho daquilo que o Padre Donizete representa para eles. Vem em busca de uma bênção, vem em busca de uma fé, vem em busca de uma cura. A gente percebe que essa fé que movimenta muitos lugares do Brasil e do mundo também movimenta Tambaú, que faz as pessoas virem aqui atrás de um algo mais, que é buscar uma cura espiritual, um alívio para os seus problemas do dia a dia, levantar independente do dia, da semana, com frio ou com chuva, e vir a Tambaú. E isso é o que nos move. Quando nós nos relacionamos com a dimensão da fé, nós também lidamos com algo sobrenatural. Então nós vemos que Deus se utiliza dos meios que nós temos para manifestar a sua graça. Ela mostra para nós que aquilo que é impossível para os homens torna-se possível para Deus. Padre Donizete, desde a sua juventude, ele se dedicou ao sacerdócio, à vida de entrega às coisas de Deus para benefício dos homens. Desde então, o Padre Donizete passou a fazer um movimento em Tambaú que até então a cidade não tinha nunca visto, um movimento aonde ele se dedicava extremamente à pobreza. Então, o Padre Donizete ficou em Tambaú de 1926 até 1961, quando faleceu, mas sempre mesmo à procura de servir o próximo, na parte material e na parte espiritual. A importância
da fama de santidade, ela foi em vida dele e após a sua morte. E até hoje ele continua então curando por sua intercessão muitas pessoas que alcançam o milagre através de Deus. Nós vemos justamente que na cidade de Tambaú, a presença do Padre Donizete ela é muito forte e ela também é muito viva no coração das pessoas. Atrás do mausoléu do padre, aqui no cemitério municipal, então tem um veleiro. Nessas velas, elas têm uma água de cera, né, que é própria da vela, e essa água fica nesse veleiro. Então as pessoas, com toda a fé que elas possuem, né, elas passam essa água na parte do corpo que ela está com algum problema de saúde. E outras pessoas até consomem, bebem essa água. Ela não é própria para isso, porque não é uma água potável, né? É uma água de cera das velas. Mas a fé das pessoas é inexplicável, né? Elas acreditam que aquilo irão curá-las e depois a gente ouve os depoimentos e realmente elas alcançam essa bênção, essa graça. E você pega as pessoas de 30, 40 anos que não conheceu o Padre Donizete, mas vem aqui devido àquela fé que os avós, os bisavós, os pais tinham nele, daquele lance de colocar o copo de água em cima, em cima da mesa, ao lado do rádio, para ouvir a bênção do padre e passar para as pessoas. Em maio de 2009, os restos mortais do Padre Donizete foram transladados para o Santuário Nossa Senhora Aparecida, onde se encontram e deve permanecer. E este local, aqui no cemitério, este mausoléu, mesmo após essa transladação dos restos mortais, continua sendo muito visitado pelos romeiros, pelos devotos, pelos fiéis. Após a retirada, né, dos restos mortais do padre, foi colocada uma placa de vidro naquele mesmo dia. E esta placa, ela permanece até hoje. Umas bolhas de água se formaram colando na parte interna desta placa, né? Então é um fenômeno, é uma coisa inexplicável. Inclusive, tivemos a visita de universitários, fizeram um estudo e não chegaram a nenhuma conclusão científica sobre o fato. A fé popular, nós vimos já, quando as pessoas se aproximam de pessoas que vivem de Deus, como o Padre Donizete, e reconhecem as suas palavras, os seus gestos, como uma experiência de Deus. Então, claro que na pessoa do Padre Donizete, muita gente ia atrás dele, perseguia assim suas palavras, os seus gestos, né? E via nele Deus agindo, né? Em 1929, o Padre Donizete fez uma ampla reforma aqui na Matriz e essa reforma foi total. E essa igreja ela ia ser entregue à população no dia 12 de outubro, que era o dia de Nossa Senhora Aparecida, o dia da nossa padroeira do Brasil. No dia 11, do dia 11 para o dia 12, um curto-circuito provocou um incêndio na Matriz. E a igreja foi totalmente queimada. Tudo, o forro, os bancos da igreja, os 3 altares que eram de madeira, né, também se queimaram. Todo o reboco da parede acabou caindo devido ao incêndio. A cidade não tinha recurso nenhum para apagar aquele fogo, então consumiu a igreja toda. E no interior dela tinha 23 imagens de santos, inclusive essa de Nossa Senhora Aparecida,
que veio então essa réplica, né, que veio lá do santuário. 22 imagens foram reduzidas a cinzas. E o padre Donizete foi comunicado do incêndio. Chegando aqui, ele ficou na porta da igreja, vendo que nada mais se podia fazer. O padre levantou a batina, pegou um bambu que estava num canteiro aqui da praça e entrou dentro da igreja. E no altar lateral direito, a imagem de Nossa Senhora estava no chão. E ele foi lá e retirou essa imagem, né? Ele colocou ela contra o peito, saiu sem conversar com ninguém. Foi um fato realmente milagroso pelo seguinte: como que 22 imagens são queimadas, são reduzidas a cinzas, e aquela que tinha um manto de seda, na época o manto era branco, né? Não era azul como hoje, era um manto branco, ele apenas foi chamuscado pela fumaça. Ele ficou meio creme, meio marronzinho por causa da fumaça. Então, como se explica que aquela imagem com o manto de seda, que deveria ter sido a primeira a se queimar, não queimou? E ele retirou essa imagem, né? Porque ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A minha mãe sempre me falava, desde pequena, né, do fato ocorrido na casa dela, que era da minha avó. Na época de 1954, por volta dessa época, mais ou menos, vinham muitos caminhões de pau de arara para Tambaú, procurar o padre Donizete para receber a bênção, o milagre, porque todos já consideravam o padre muito santo. E as pessoas que vinham em busca de milagre eram pessoas bem carentes, tá? Então elas chegaram ao padre, receberam a bênção na parte da manhã, e um senhor, vindo de Minas, ele se localizou até o padre Donizete e falou: padre, as crianças estão com fome, onde que nós vamos comer? Nós estamos com fome. O padre Donizete sabia da bondade do coração da minha avó e disse para esse senhor se localizar nas costas da igreja, que tinha uma casa de uma senhora chamada Angelina, que ela iria dar comida às crianças. A minha avó nem pensou duas vezes, falou: olha, eu tenho pouca comida, a comida que eu fiz foi para minha família, para almoçar no domingo, mas eu posso servir as crianças e os idosos. Foram entrando 3 crianças, foram entrando outras pessoas do mesmo pau de arara, foram entrando todos os idosos, minha avó foi dando comida para todo o caminhão. Na época vinha 25, 30 pessoas em cada caminhão pau de arara. E por último, né, que chegou para almoçar, foi o senhor que era motorista, caminhoneiro, né, e sentou para almoçar, e minha avó falou: nossa, meu marido está próximo a chegar para o almoço, será que vai ter comida para ele? Quando ele comeu, que a minha avó foi até a panela e percebeu que a comida que ela havia feito para o almoço da família estava toda na panela, não tinha diminuído. E já tinha almoçado por volta de 25, 30 pessoas que estavam nesse caminhão pau de arara. Outro lado do padre que o levou a ser muito conhecido, não só no Brasil como no exterior, ao longo da vida dele aqui, ele fazia umas curas que o pessoal não sabia bem se era cura ou o que era. A pessoa às vezes estava doente, o padre falava: pode ir embora, tal, e Deus vai curar. Então, curava, Nossa Senhora vai curar. E eu fui para o hospital aqui em Tambaú. E nesse hospital eu comecei a passar muito mal e eram as 8 horas da noite, eu cheguei a ter a primeira parada cardíaca em função de uma prostatite, uma infecção na próstata. Isso aconteceu às 9 horas da noite e eu só saí de Tambaú às 5 horas da manhã do domingo. E o médico, o cardiologista, falou para minha família, falou: olha, ele não vai aguentar a viagem, ele vai morrer no caminho. E assim foi, fui embora, cheguei em Ribeirão e tive mais 3 paradas cardíacas, né? Fui atendido lá no Hospital São Paulo
me lembro o nome da médica que me atendeu, doutora Fátima, e não foi por acaso, né? Eu acho que ali começou, através dessa mulher, a interferência de Deus, do Padre Donizete, me ajudando. E nessa situação, assim, crítica, na última vez, ela deu um grito e falou, olha, eu vou tentar a última coisa. E deu uma injeção direta no coração. E eu pedia para ele que ele intercedesse junto a Jesus, a Nossa Senhora, e que pudesse me curar. Eu tinha certeza que ele podia me curar. E depois que ela deu essa injeção, acelerou muito o meu coração, né? Eu consegui falar. Nossa, parece que o meu coração vai sair do peito, né? Aí ela deu um grito, falou, graças a Deus. Aí pegou no meu rosto, com as duas mãos, e disse para mim, o senhor acredita em Deus? Eu falei, eu acredito. Ela falou, o senhor está vivo por um milagre. Eu falei, eu sei, do Padre Donizete. Eu tenho certeza que eu recebi esse milagre dele. Eu levei um tombo e nesse tombo eu desmaiei. Quando eu fui levantar, aí eu só mexia o corpo da cintura para cima. A minha irmã mudou para Porto Ferreira. Aí ela falou, vamos lá em Tambaú, estão dizendo que tem um médico que faz milagre. Vamos lá, você quer? Eu falei, eu quero. Na hora que o Padre Donizete estava dando a bênção, que todo mundo levantava a garrafa com água, meu cunhado também, e eu me concentrei, eu nem sabia até o que eu pensava, então parece que eu queria ir lá no céu. Aí eu pedi para Donizete, e nisso vem uma chuva, com este sol, caía aquelas gotas de água, que era a coisa mais linda, parecia prata. Ele na janela ali dando a bênção, e aquela chuva, aí minha irmã preocupou, porque fomos para casa, toda molhada, daqui até Porto Ferreira. Aí ela veio com o cafezinho, falou para mim, fez mal, a sua febre aumentou. Falei, fica quietinho, joelho aqui, vamos rezar. O Padre Donizete está aqui, ele está comigo. Ele está me curando. Eu sentei na cama, andei, eu senti, parece que eu dormente, mas eu senti uma diferença em mim. Aí comecei a chorar. Falei, eu não falei, sabe? Eu recebi a graça, nós duas choramos demais. Então, é uma gratidão para o resto da minha vida, dessa graça que eu alcancei com o Padre Donizete. Na igreja, quando nós temos o reconhecimento de um santo, tudo isso começa com um processo, o chamado processo de beatificação. Esse processo, ele se dá da seguinte maneira: o bispo diocesano, juntamente com a Comissão Episcopal do Brasil, faz um pedido à Congregação da Causa dos Santos para que possa começar um processo de beatificação. O processo primeiro parte das manifestações que as pessoas têm, portanto, da fama da santidade, no caso do Padre Donizete. Considerado isso, a Igreja se move com um tribunal, com as pessoas todas compondo um questionamento, um levantamento dos dados, para que os testemunhos sejam expressos. Depois desse processo, o que acontece? Acontece que a igreja vai emitir o segundo decreto. Significa, ele se torna venerável. As virtudes heróicas dele pode ser imitada por todas as pessoas. Depois que ele é venerável, a igreja trabalha um milagre para que ele possa ser beatificado. O próximo passo é da beatificação. Exige um milagre.
Este milagre já foi aprovado. Em março eu estive lá no Vaticano para agradecer o Papa, a Sagrada Congregação, e eles já me noticiaram que os 7 médicos confirmaram o milagre. E agora esperamos só os teólogos e os cardeais e o Papa que confirma para a gente marcar a data da festa da beatificação em Tambaú. A beatificação é um momento muito forte quando aquele candidato ele começa a ser venerado, a ser cultuado dentro da igreja como um beato, não é? Depois que ele é beatificado, a igreja trabalha um outro milagre para que ele possa ser canonizado e possa ser declarado como santo por toda a nossa igreja. E a gente não tem o que negar. Para mim é santo para sempre. Já está beatificado. Não tem mais o que falar. Já foi comprovado por nós dentro da nossa casa. Só coisas boas. Eu tenho uma fé e uma devoção muito grande, a minha família toda. Então eu quero agradecer de todo o meu coração. E se Deus quiser, eu venho aqui agradecer muito mais graças que eu estou precisando. Sabe, para mim, ele já é santo, né? Então esse reconhecimento da igreja é um mero protocolo, com todo o respeito, né? Mas para mim, e para muitas pessoas aqui de Tambaú, eu tenho certeza, ele já é santo. Muitas coisas que a gente viu e que a gente vê ainda nos dias de hoje comprovam isso que eu estou falando para você.